Sob o patrocínio do Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas, estão mais uma vez no ar as curiosidades musicais de Almirante, para revelar aos brasileiros algumas pequenas maravilhas da musa popular do país. Hoje, ouviremos um programa focalizando as congadas, uma das festas clássicas e usuais em todo o território nacional. Do mesmo modo usual e clássico, é empregado em todo o país o Colírio Moura Brasil, o milagroso tranquilizador dos olhos, o remédio sempre bom e cada vez melhor. Colírio Moura Brasil. As curiosidades musicais trazem hoje para vocês um dos temas mais valiosos e mais pitorescos do nosso folclore, as congadas. Velho costume dos africanos do Brasil, as congadas ainda hoje aparecem aqui e ali, no norte, no centro ou no sul do país. Apesar de muito desvirtuadas, ainda assim pode-se notar muito facilmente o que elas teriam sido nos seus tempos de esplendor. Ouçam, portanto, este programa em que Almirante vai contar a vocês, em linhas gerais, o que é uma congada, e mostrá-lo algumas das suas músicas mais interessantes. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Já o Celso Guimarães explicou bem o que era este programa, e isso me evita de estar repetindo agora tudo o que ele disse. Só me cabe chamar a atenção de vocês todos para o fato de não estranharem se o que eu vou contar aqui não coincidir em totum com o que vocês conhecem. Eu não vou daqui descrever uma congada deste ou daquele lugar. Vou somente apanhar o aspecto geral do costume e mostrar ao mesmo tempo o que há de mais curioso nas músicas das congadas de todo o Brasil. Cada lugar faz a sua congada à sua maneira. E no mesmo estado, como por exemplo em Minas, Bahia, São Paulo, Pernambuco e outros, é frequente encontrar-se congadas completamente diferentes em cidades muito próximas, às vezes, umas das outras. As cantigas que eu vou mostrar também são as mais interessantes que eu possuo. É possível que vocês conheçam outras mais interessantes, mas que eu não posso mostrar agora porque não as tenho. A congada é um alto popular, isto é uma representação que os negros faziam e ainda fazem, por ocasião do Natal ou das festas do Rosário e de São Benedito. É difícil saber-se como elas começaram, se nasceram no Brasil, se em Portugal, se são a deturpação de algum costume africano e tudo mais ainda sobre as suas origens. Sabe-se sim que elas no Brasil são citadas desde os tempos coloniais. Por essa época, elas apareciam com uma pompa extraordinária, bem diferente da maneira como ainda aparecem hoje. Era conhecida a congada então por diversos nomes, como por exemplo, o Alto dos Congos, ou a Coroação do Rei dos Congos, e talvez só na Bahia conhecida por Cucumbis. A congada propriamente era a festa dos pretos em que se fazia a coroação simbólica do Rei do Congo. Este era em geral um preto de grande consideração entre os de sua cor e era escolhido, então, para o papel de rei. Todos os anos, pelo Natal, ou no dia de Nossa Senhora do Rosário, os negros formavam, ou ainda formam, um cortejo da seguinte maneira, pouco mais ou menos. 2 ou 3 alas de pretos, todos trajados com roupas espetaculares, iam caminhando em direção à Igreja do Rosário. No meio deles, via-se um bonito andor sobre o qual ia o rei com toda a imponência. Em alguns lugares ainda ia um outro andor, em que vinha a rainha, toda paramentada também. Os congos eram os pretos que formavam o cortejo. Alguns cortejos traziam música, e os congos então iam cantando. As melodias eram na maioria tristes e bonitas. Os ritmos variavam de acordo com a dança e a representação.
Nas letras faziam louvores ao seu rei e referiam-se ao enredo do Alto das Congadas, às suas lutas, às suas vitórias, e frequentemente citavam a Senhora do Rosário, como nesta lindíssima cantiga de Congado de Minas que vamos mostrar agora a vocês. Viva Maria do céu, ora viva Maria do céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Ora viva Maria do céu, viva Maria do céu, ora viva Maria do céu, com o rosário na mão, contemplando o mistério. Ora viva Maria do céu. Às vezes, é o próprio rei do Congo que vem cantando. Levanta-se ele no seu andor, fica em pé, e dali mesmo, ou então do chão onde o colocam, ele ataca um bailado curioso e canta como que se apresentando uma cantiga assim. Sou rei do Congo, quero brincar, cheguei agora de Portugal. Sou rei do Congo, quero brincar, cheguei agora de Portugal. É de notar o exagero de atitudes do monarca. Alguns ficam tão compenetrados do seu papel que mesmo depois de passada a representação, ainda conservam por muito tempo uma imponência real em todos os seus gestos e palavras. E o exagero do rei muitas vezes é prejudicial porque é contagioso. Em pouco tempo, todos os congos, seguindo o exemplo do monarca, põem-se diante da multidão que se forma em roda para assistir o alto, põem-se a representar o seu papel com as atitudes compenetradas de atores diante do público. O rei traz sempre na cabeça uma coroa de papelão ou de latão. Usa uma vestimenta toda especial e de boa fazenda, muitas vezes até de seda. Mas o principal detalhe de sua realeza, além da coroa, está no manto em que ele se envolve, manto rubro, recamado de estrelas e meias-luas de latão, que brilham de maneira violenta. O primeiro trajeto do cortejo é em direção à Igreja do Rosário de cada lugar. Talvez hoje não se use mais isso, mas antigamente o rei era coroado na igreja e pelo padre. Disso se lavrava um termo, como consta na Igreja da Lampadosa no Rio, termo de 1900 e 1811, e onde se lê que foram coroados Caetano Lopes dos Santos, rei, e Maria Joaquina, rainha, ambos da nação Cabundá, por estarem eleitos e por terem as respectivas licenças do senhor intendente da polícia. Depois da coroação, na igreja, desfilava o préstito em direção a um largo ou um lugar onde houvesse espaço para a representação do alto. Enquanto desfilam, os congos não param de cantar. E nas cantigas fazem referências ao seu rei e à sua rainha. Aqui está nessa cantiga recolhida por Pedro Silva e João Alfredo Costa, no Piauí, a saudação que os congos fazem ao seu rei Minsala e à sua rainha Mindimbá. Kimba iolo, Minsala nosso rei, Kimba iolo, rainha Mindimbá, Kimba iolo, Minsala nosso rei, Kimba iolo, rainha Mindimbá. Já noutros lugares, os congos entoam cantigas diferentes. Há nas letras grande mistura. Há estribilhos ainda em linguagem puramente africana, mas já tão deturpados hoje que são intraduzíveis. Outras têm letras do mais puro português, corretas gramaticalmente e perfeitas como versos. Outras ainda são simplórias, como algumas de Minas assim. Alumiou, alumiou a coroa do rei, alumiou, alumiou, alumiou a coroa do rei, alumiou, alumiou, alumiou a coroa do rei, alumiou, alumiou, alumiou a coroa do rei, alumiou. Chamo a atenção dos meus ouvintes, e principalmente dos meus bons colaboradores, para o fato de não estar dando as cantigas na ordem exata em que elas vão aparecendo em cada congado, hein? As cantigas aqui servem, na maioria das vezes, para esclarecer sobre um ou outro detalhe desta ou daquela representação, desta ou daquela cidade. Na maioria das vezes, o cortejo, e isso principalmente no norte, o cortejo tem a formação e as cores dos pastoris, isto é, azul e encarnado. A formatura se faz em duas alas. Uma delas representa os mouros e a outra os congos.
É então entre mouros e congos que se passam os fatos principais do divertimento. Há então personagens obrigatórios que são, além do rei e a rainha, o mameto. Gravem bem esse nome que ele tem papel importante na congada. O mameto é um molecote que vem vestido a caráter e faz o papel de príncipe, filho do rei. Um outro personagem também de grande relevo é o secretário de sala, que eles chamam secretário de saula. Outro ainda é o espadachim e outro o introdutor diplomático. Isto tudo do cordão dos congos, porque na ala dos mouros só se destacam o embaixador e um personagem misterioso que mata o mameto. Como que fazendo uma louvação, alguns congados entoam uma cantiga assim em que vão sendo citados todos os nomes dos personagens mais importantes do cortejo. Olê, gingai, Ginga, jingo, nosso rei. olê, gingai, Ginga, jingo, secretário. olê, gingai, Ginga, jingo, embaixador. olê, gingai, Ginga, jingo, feiticeiro. olê, gingai, Ginga, jingo, contra-guia. olê, gingai, Ginga, jingo, rei do Congo. olê, gingai. Estas são as curiosidades musicais do almirante. A alegria das cantigas está no tom e no ritmo. A alegria do rosto está no sorriso e nos olhos. Dê a seus olhos um banho de luz e de alegria com 2 gotas do inconfundível e maravilhoso colírio Moura Brasil. Combata o cansaço, a irritação e a tristeza dos olhos com o colírio Moura Brasil. 2 gotas, 2 minutos, 2 olhos claros e bonitos. E vamos prosseguir ouvindo novamente o almirante. Em algumas representações, quando os congos se põem a cantar e a dançar em volta do trono, que no caso é o andor, o papel do rei é reclamar contra o barulho que eles fazem. É que o rei tem sono, quer dormir. Os congos então moderam um pouco o estardalhaço e o rei e a rainha ajeitam-se como podem nas cadeiras reais e fingem que dormem roncando como se estivessem no melhor dos sonos. É de se imaginar a posição e o incômodo em que são obrigados a se manter estirados naqueles assentos pouco apropriados. Mas a animação da festa nem dá para que eles sintam esses inconvenientes e é bem possível que muitos reis e rainhas dos congos fiquem naquele momento tão despreocupados em matéria de conforto como aquele camarada que foi dormir em casa de um amigo. A casa já estava repleta. E para ele só puderam arranjar uma esteira que ele estendeu no ladrilho da cozinha. No dia seguinte, o dono da casa perguntou-lhe assim: Então, hein? Não ficou mal acomodado, não? Não, dormi bem, sabe, passei bem. Quer dizer, só me levantei 3 vezes para descansar, viu? Enquanto dormem os monarcas, os congos então, para não molestar o sono deles, vão cantando baixinho cantigas assim. Ali vai, rainha, se embrestando E pontinhozinho e bem miudinho. Ali vai, rainha, se embrestando Quintimba, saladro, mil taroncando. Ali vai, rainha, se emprestando E pontinhozinho e bem miudinho. Ali vai, rainha, se emprestando Quintimba, saladro, mil taroncando. É de se notar que a representação total de uma congada é coisa que demora horas. Horas só, não, dias às vezes. É pelo menos o que me informa o meu ouvinte Nilo de Paiva Lemes, do sul de Minas, dizendo que os congos ali dançam 3 dias e 3 noites sem parar. Agora os meus ouvintes imaginem o que seria para a assistência aturar toda a representação, hein? Creio mesmo que não há de haver assistência que aguente o tempo todo. Um espetáculo qualquer, mesmo mais interessante, quando muito demorado, cansa o mais paciente dos homens. Mas vamos prosseguir com a descrição da forma mais comum das congadas. Enquanto o rei e a rainha dormem, os congos estão dançando e na cena vai se processando um movimento em que congos e mouros se afastam, deixando um espaço para onde convergem todas as atenções. Do cordão dos mouros destaca-se então o embaixador, que caminha em direção ao trono, mas encontra pela frente o secretário de sala e lhe pergunta o que deseja. Trava-se então um diálogo muito cheio de gestos, de frases, com grandes ditos, puxando eloquência. O embaixador dos mouros quer falar a sua majestade. O secretário de sala atende-o
e manda avisar ao rei Nindimbá de que uma embaixada o procura. A ordem é dada ao espadachim, que é chamado Zingambô, e ao introdutor diplomático, que é chamado Aringandô. A ordem é dada numa cantiga que o secretário canta e os congos repetem assim: Coricori Zingambô, Coricori Aringandô, Coricori Zingambô, Coricori Aringandô. dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador. Dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador. Coricori Zingambô, Coricori Aringandô, Coricori Zingambô, Coricori Aringandô. dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador. Dá notícia pra Mirei, que chegou o embaixador. O rei é então acordado e, ao saber da embaixada dos mouros, dá aos seus 2 vassalos a seguinte ordem: vá perguntá-lo se vem de paje ou se vem de guerra. Se vem de paje, paje. Se vem de guerra, guerra. Ora, a pergunta, naturalmente, além de ousada, é inútil, porque o embaixador primeiro quer confabular, e por isso é trazido à presença do rei. Em alguns congados, a embaixada é mesmo de paz, e a representação termina com as danças que comemoram a visita. Mas, na maioria, a embaixada quer guerrear, e o motivo ou são as terras que pertencem à nação dos Congos, ou as terras santas do Oriente. Vê-se por aí quanta mistura há nesses festejos, mistura que por vezes envolve o feito das cruzadas e o imperador Carlos Magno. Depois que o embaixador intima o rei a ceder as suas terras, o rei, que não quer ser um monarca absoluto e quer estar em acordo com seu povo, dirige-se aos Congos e em altos brados expõe a situação e no fim pergunta assim: então, meus Congos, o que é que vocês preferem, hein? Estão, portanto, os Congos dispostos a lutar. A cena muda bruscamente. As 2 alas colocam-se em atitude agressiva. O secretário puxa então uma cantiga belicosa em que deixa bem clara a intenção da sua gente. A cantiga, em alguns lugares, é essa: se bombarda me atirar, bombarda te atirarei. Se bombarda me atirar, bombarda te atirarei. É de fogo, é de guerra, se na espada rola a terra e em defesa ao nosso rei. É de fogo, é de guerra, se na espada rola a terra em defesa ao nosso rei. E logo em seguida principia a luta. É então a parte mais movimentada da representação. As 2 alas investem uma contra a outra com as suas armas, que muitas vezes são os cacetes curtos, e batalham cantando. O ritmo é de chula, animado e gostoso. Os cacetes cruzam-se no mar em meneios elegantes, batendo uns contra os outros do ritmo da música. As palavras falam que o rei está em guerra com Maracondê, que no caso é o imperador dos mouros. Ouçam: o Tintimbangulê é esquina de More, nosso rei tá em guerra com Maracondê. Tintim, oi, tintim, pisa bem miudinho. 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 Não há nesse momento nenhum Congo parado. Todos dançam simulando a briga. O rei, do seu andor, assiste e por vezes dirige a peleja. Seus vassalos são obedientes e todos solidários com o seu rei. Mas, enquanto a dança corre animada, sai do cordão dos mouros um mascarado. Em certos congados é um índio. Vem até o centro do terreiro, empunhando uma clava ou um cacete ou uma flecha, e arremete repentinamente contra o Mameto, o filho do rei. Cai o molecote ao chão, estrebuchando, enquanto os Congos, ao mesmo tempo que mandam informar ao rei do acontecido, entoam fúnebres lamentações em vozes de arrepiar. Maquilombé, oh Quilomba, Malaquilombé, oh Quilomba. É o momento dramático da congada. O rei, ciente do que ocorrerá ao filho, abandona o andor e vem até junto do corpo do meninote que finge de morto no chão. É tão popular a congada, principalmente no norte do Brasil, que um amigo contou-me que certa vez estavam representando em plena rua de Fortaleza uma congada, dessas reduzidas, que representam o alto aqui e acolá muito resumidamente,
a fim de colher dinheiro entre os assistentes. Pois, numa certa hora, o príncipe cai morto. O rei aproxima-se então do cadáver do filho e põe-se a dançar. Sua dança é trágica, é impressionante. Ele baila e, na sua estranha e desordenada coreografia, procura deixar a impressão do quanto é grande a sua dor. Por fim, ele para, súbito, como se tivesse uma inspiração. Chama o secretário de sala e manda buscar o feiticeiro, a que dão o nome de Quimboto. Depreende-se então do diálogo que travam que o Quimboto é famoso, é infalível. E lá vem o Quimboto, feiticeiro, que se nos congados é um preto forte, bonito, ágil, em outros é um velho, feio, asqueroso, com todo o aspecto mesmo dos feiticeiros das histórias fantásticas. Sabe-se até de alguns pretos de certas cidades que se vangloriam de sua feiura só para poderem tomar parte saliente nas congadas de cada ano, representando o papel do feiticeiro. E isso é coisa muito natural. Quem não deseja glória, vem a ela até mesmo de um defeito físico, não é mesmo? Voltemos ao feiticeiro. Chega ele no meio da ansiedade dos congos e da assistência. Chega e põe-se a rodar em torno do mameto, enquanto vai cantando lugubremente uma cantiga impressionante que os congos depois repetem. É mamau, oi zumbi, olha zumbi, olha mameto no chicongo. É mamau, é mamau, oi zumbi, olha zumbi, olha mameto no chicongo. É mamau, Mas o mameto ainda não dá sinal de vida. E os congos, na tristeza de verem morto o filho do seu rei, voltam a se lamentar cantando a toada angustiosa. Malaquilombe, Quilomba, Malaquilombe, Quilomba. É quando o feiticeiro, que não cessou de dançar, de gritar e de chamar pelo príncipe, pega-lhe nas mãos e vai puxando-o, levantando-o do solo lentamente, falando palavras ininteligíveis, de onde sobressaem por vezes vocábulos de legítimo africano, de envolto com palavras brasileiras. Quambato, quambato, sabotar a língua, quem pode mais? É o sol e a lua, é Santa Maria, é São Benedito. Dá-se aí o mistério da ressurreição. O mameto vai se erguendo aos poucos, abre os olhos, está com um momento espantado diante da multidão que o rodeia e logo se levanta lépido, saltando e dançando. Os congos, esquecidos da proximidade dos mouros, seus inimigos, dançam então desordenadamente numa explosão de alegria, saudando novamente o seu rei e a sua rainha. Kimbaiolo, Insala nosso rei, Kimbaiolo, rainha Mindimba, Kimbaiolo, Insala nosso rei, Kimbaiolo, rainha Mindimba. No meio da alegria geral, então, o rei, para premiar o trabalho do feiticeiro, manda chamar uma das mais lindas princesas do reino para se casar com ele, com o Quimboto. A escolha feita pelo rei nem é discutida. É verdade que tudo não passa de uma farsa, porque senão, o mais certo é que mesmo tenebrosamente feio, o feiticeiro não iria aceitar qualquer uma assim à beça, não é mesmo? Dada a princesa em casamento ao Quimboto, ninguém mais pensa nos mouros nem na guerra. Todos tratam de partir. E nesse momento começam os cânticos de despedida. Em cada lugar o cântico varia. São, na maioria, toadas tristes esta despedida. É que o momento é de tristeza. Vai parar o brinquedo. E ele só voltará daqui a um ano. Por isso as despedidas tomam sempre um aspecto melancólico que se transmite às melodias que eles cantam assim. Adeus, adeus, adeus que eu vou me embora. Minha falta ninguém sente, ninguém chora. Adeus, adeus,
adeus que eu vou me embora. Minha falta ninguém sente, ninguém chora. Isso é uma cantiga de Atibaia, cidade de Atibaia, conforme me mandou meu ouvinte João Batista Conte. Mas ouçam como último número deste programa, mas esta outra, que é bem o tipo, pode-se dizer, clássico, de despedida de Congado. Ouçam essa lindíssima marcha de despedida de Congado de Minas. Adeus, adeus, essa capada só pro ano, adeus. Adeus, adeus, essa capada só pro ano, adeus. Adeus, adeus. E assim, caros ouvintes, termino aqui o que eu queria contar hoje a vocês sobre as congadas. Repito aqui o esclarecimento que já fiz no princípio. O critério usado para este programa foi somente o de mostrar as cantigas mais curiosas e, junto delas, certos costumes ligados. Como já esclareci, as congadas variam de local para local e, por esse motivo, não seria possível descrever a forma particular de cada uma delas. Quero agradecer agora especialmente aqueles que me enviaram colaboração, com as quais eu pude fazer este programa. Foram eles Nilo de Paiva Lemes, de Campanha, no sul de Minas, foi João Batista Conte, de Atibaia, em São Paulo, e foram aqui do Rio Pedro Silva e João Alfredo Costa. Muito obrigado a todos e muito obrigado por eles mandarem uma impressão sobre este programa. Os laboratórios Moura Brasil agradecem e prometem o prosseguimento na próxima semana das famosas curiosidades musicais do Almirante.